E agora é hora de futebol aqui no Brasil News. A seleção brasileira encerrou a preparação para enfrentar a Venezuela em jogo válido pelas eliminatórias sul-americanas de 2026. A seleção brasileira encerrou a preparação para enfrentar a Venezuela em jogo que acontece nesta quinta às 9h30 da noite na Arena Pantanal, em Cuiabá, no Mato Grosso. O técnico Fernando Diniz pôde comandar apenas 2 treinos com bola antes dessa partida. O Brasil se prepara para enfrentar um adversário bastante defensivo que deve apostar em contra-ataques. Desta forma, o novo comandante deve levar a campo a seguinte escalação: Éderson no gol e Danilo na lateral direita. A dupla de zaga será formada por Marquinhos e Gabriel Magalhães. Guilherme Arana é quem deve completar o quarteto defensivo pelo lado esquerdo. A volância será formada pelo experiente Casimiro, juntamente com Bruno Guimarães. No meio, ele, o craque Neymar, será o maestro. O trio ofensivo contará com a volta de Vinícius Júnior pela esquerda, Rodrigo pela direita, além de Richarlison centralizado como camisa 9. Em entrevista coletiva, o volante Casimiro elogiou o estilo de jogo de Fernando Diniz. Mas acho que os princípios do futebol são sempre os mesmos, mas uma das coisas assim que eu até mais gostei com o Diniz foram que o que ele pede é que a bola passa bastante no meu pé, então fico bastante feliz sobre isso. E depois de enfrentar a Venezuela hoje às 9h30 da noite, a delegação viaja para Montevidéu, onde encara o Uruguai na terça-feira às 9h da noite, no Estádio Centenário. O Brasil é um dos expoentes do MMA. Quem não se lembra de Anderson Silva, Vitor Belfort, Zé Aldo, entre tantos outros? Hoje, uma nova geração desponta e promete devolver ao país toda a glória a que tem direito. Caio Boralho tem 30 anos e se orgulha de ser um nerd. Um nerd com uma trajetória curiosa. Ele abandonou os estudos em Química Industrial para lutar pelo cinturão de campeão de artes marciais mistas, o chamado MMA. Esse estereótipo que as pessoas têm do lutador, que é aquele cara bravo, que briga na rua, que isso, aquilo, eu acho que isso ficou no passado. Na verdade, é um esporte como todos os outros, tem juiz ali, todos estão preparados para receber danos, para causar danos, faz parte do esporte. Então eu acho que isso é uma mentalidade que aos poucos a gente vai mudando, mas eu acho que isso depende muito de nós, atletas e lutadores, mudar a opinião das pessoas com relação a isso. Boralho faz parte da nova geração de lutadores que busca manter o prestígio brasileiro no MMA, após as aposentadorias dos lendários Anderson Silva e Amanda Nunes. Os lutadores brasileiros possuem 10 recordes e representam 20% dos atletas que estão nos rankings das 13 categorias do Ultimate Fighting Championship. O brasileiro já nasce aí com uma vontade muito grande, né, de conquistar, de vencer. As coisas no Brasil não são fáceis, a gente sabe, para a maioria das pessoas. Então, acho que essa dificuldade torna as pessoas, os brasileiros, mais raçudos, com mais vontade, com mais garra. E aí, quando junta a técnica ali, aí não tem como, aí eles deslancham mesmo. O Brasil foi vital no desenvolvimento do MMA, especialmente para sua principal competição, o UFC, criado há 3 décadas. O popular jiu-jitsu, surgido há um século no Rio de Janeiro, e o Vale Tudo, uma violenta luta sem regras, serviram de inspiração. Hoje o Brasil se expandiu muito. A gente tinha 2 polos, São Paulo e Rio de Janeiro. Hoje você vê o Nordeste, que era um polo muito do boxe, a Bahia, muitos lutadores de MMA. Eu acho que todos os estados que eram Muay Thai e boxe, hoje estão virando do MMA também. Está virando nacional, não é mais regional o MMA brasileiro.
Embora as lutas femininas do UFC tenham sido criadas em 2013, 20 anos depois do início das competições no masculino, elas atualmente estão mais bem posicionadas ao aparecerem em 23 dos 42 postos ocupados por brasileiros nos rankings. Desde sua estreia no octógono, em junho de 2022, Natália Silva venceu as 4 lutas que disputou e já é a 13ª no ranking do peso mosca do UFC. O meu principal sonho é ser campeã do UFC e o que isso pode me proporcionar, né? Eu quero não ser apenas uma campeã, eu quero ser uma campeã que a minha história seja... que a minha história impacte a vida de outras pessoas. Eu quero inspirar sonhos, eu quero que as pessoas olhem para mim e através da minha história, através de tudo que eu passei, elas de alguma forma se sintam motivadas e inspiradas. Sonhar não custa nada, principalmente no Brasil, onde o país é o segundo com mais atletas no UFC e o segundo mercado da franquia atrás dos Estados Unidos. Atualmente, apenas um brasileiro detém um cinturão, Alexandre Pantorra, no peso mosca, mas o Brasil conta com gente e talento suficientes para encher muitos pódios mundo afora. Veneno das aranhas armadeiras ou aranhas de bananeira encontradas no Brasil está sendo pesquisado para auxiliar no tratamento de disfunção erétil e os testes são promissores. Há 3 décadas, pesquisadores brasileiros começaram a estudar um efeito curioso das picadas de aranhas armadeiras. A toxina deixava as vítimas com priapismo, uma ereção dolorosa e persistente. Os cientistas então criaram uma molécula sintética, usando algumas propriedades do veneno da aranha para criar um gel para tratar a disfunção erétil. O produto está passando agora por testes clínicos promissores. Uma grande importância desse trabalho é que ele vai ser útil, por exemplo, para os homens prostatectomizados. Há uma grande resistência dos homens em fazer a cirurgia radical de próstata, por exemplo, no caso de câncer, porque isso leva à disfunção erétil. E, no caso, esse peptídeo sendo ativo, com os homens que retiraram a próstata, vai possibilitar ainda mais um tratamento precoce do câncer. Medindo até 15 centímetros e coberto por pelos marrons, o aracnídeo é um dos mais venenosos do mundo. A aranha armadeira também é chamada de aranha de bananeira, onde muitas vezes se esconde. No sudeste de Minas Gerais, elas são encontradas em áreas rurais e também nas cidades. O veneno é colhido pela Fundação Ezequiel Dias e é enviado para a universidade, onde os componentes são usados para o tratamento de disfunção erétil, que afeta milhões de homens em todo o mundo. Esse estudo realizado é extremamente relevante, uma vez que foi um composto que saiu aqui da universidade, todo o estudo dele foi realizado na universidade e que tem um grande potencial de se tornar um medicamento internacionalmente reconhecido. A empresa brasileira Biozeus comprou a patente para a molécula. Depois que a primeira fase de ensaios clínicos foi aprovada pela Anvisa, o medicamento passou agora para a segunda das 3 fases antes de ser aprovada para a venda. Girassóis, traços marcantes e cores vibrantes, ou loucura, amarelo e uma orelha decepada. Quando você fala de Van Gogh, o que vem à sua mente? A exposição do pintor holandês chegou em São Paulo em 8K e fica em cartaz até novembro. Acompanhe. – 900 pinturas e mais de 1000 desenhos em apenas 10 anos. O holandês Vincent van Gogh é considerado um dos maiores pintores da história e foi o artista que recebeu a sua primeira exposição após a morte. Eu acho que o Van Gogh é um artista que atinge todas as classes sociais, atinge todas as idades. Às vezes a pessoa pode até não lembrar do nome Van Gogh, mas na hora que ela vê A Noite Estrelada, ela lembra da obra. Então é um artista que foi o tipo de pinceladas, tudo dele é totalmente diferente, né? Então eu acho que ele é um ícone em tudo.
A exposição é dividida em 5 salas e tem o propósito de apresentar a história e as obras do artista, de forma interativa e que mexe com todos os sentidos dos visitantes. Imagens produzidas em alta definição, com resolução em 8K. E a gente tem vários setores, né, dentro da exposição. Então, a gente tem um bar, a gente tem a loja, depois tem a parte de Van Gogh, os girassóis, tem educacional, que conta várias áreas dele, que vai contando a vida dele, os amores, a loucura, a morte, a paixão. Essa é uma das salas em que nos sentimos dentro de um dos quadros de Van Gogh. E é um campo de girassóis. E tudo é tão real que podemos sentir até o perfume das flores. A principal sala reúne mais de 45 minutos de projeções das obras e cartas do artista. A exposição é tão imersiva que algumas pessoas até se deitam no chão para mergulhar na obra de Van Gogh. Você vai aqui no Brasil, você tem no MASP 5 obras, você vai para Nova York, são milhares de obras dele e todo mundo sabe quem é Van Gogh. Eu acho que isso, na verdade, é um dos primeiros artistas que a gente aprende na escola a estudar. Aí uma boa dica para o feriadão aqui em São Paulo. Brasil News fica por aqui, voltamos amanhã. Tchau, tchau.